Em 1969 surgiu algo que passou a fazer parte do dia-a-dia da maior parte da população, a internet. Apesar das facilidades, existem vários perigos ao navegar na internet. Por isso mesmo, a cibersegurança passou a ser uma preocupação. Os profissionais de segurança pública são entidades com um papel fundamental na proteção e apoio aos cidadãos, seja na internet ou na rua. No episódio de hoje mostramos-te como se garante a segurança da sociedade. A Polícia de Segurança Pública é uma das entidades responsáveis pela proteção da sociedade portuguesa. A missão da PSP passa por assegurar a legalidade democrática, garantir a segurança interna e defender os direitos dos cidadãos. Neste Repórter E2 entramos no mundo dos profissionais da PSP e mostramos a importância da relação destas forças de segurança com os mídia. Ora vê! Ao longo dos últimos anos, a PSP tem mantido uma relação mais aberta com os meios de comunicação e com as pessoas. Desde setembro de 2006, decorre um modelo integrado de policiamento de proximidade, que conta com projetos como a Escola Segura e o Apoio 65, Idosos em Segurança. Está também mais ativa nas redes sociais. Em 2017, foi criada uma conta da PSP no Instagram. De acordo com o relatório de atividades realizado, em 2018 já contava com cerca de 45 mil seguidores. Em novembro de 2020, conta com mais 78 mil, um total de 123 mil seguidores. Foi feito há pouco tempo uma análise, um estudo de mercado e, curiosamente, eu digo curiosamente porque eu até achava que a imagem das polícias era mais negativa ao olhar do público, mas não. Neste momento é muito positiva. As causas é porque as próprias instituições entenderam há uns anos que é muito mais vantajoso estas instituições abrirem-se à sociedade do que estarem fechadas sobre elas próprias, que foi aquilo que aconteceu durante anos e de forma medonha até ao final do século passado. A população nem sempre está esclarecida, é por isso que da nossa parte existe um esforço para dialogar com a comunicação social e com a população, por intermédio da comunicação social, num português que seja facilmente perceptível, mesmo para quem não trabalha na polícia, no contexto do sistema de segurança interna. O século tecnológico em que estamos a viver trouxe muitos benefícios, mas também algumas desvantagens, nomeadamente as fake news, muitas vezes espalhadas através das redes sociais. Muitos destas fake news, destas aldrabices, são criadas relacionadas com a atuação policial. Muitas das denúncias que são feitas, umas são treta, são aldrabice, outras são construídas e deturpadas porque quem as usou tem uma agenda. Eu olho sempre para uma publicação de forma muito cética. Parte sempre do princípio que aquilo que ali está, nem mesmo que seja vídeo, não é aquilo que eu estou a ver. E pela experiência que eu tenho, posso dizer-te que tenho dificuldade em lembrar de um caso que tenha sido divulgado, denunciado em Portugal e que os contornos fossem exatamente aqueles. Apesar de as redes sociais servirem como um dos principais meios de difusão de notícias, os meios de comunicação continuam a ser a maior e mais confiável fonte de informação. Assim, a forma como os mídias noticiam a polícia pode ou não influenciar a opinião que o público tem da PSP. Existem diversos meios de comunicação em Portugal e cada um tem uma postura diferenciada. Basta que nós olhemos para o nosso universo de publicações, que não é assim muito grande, e perceber que há cuidados diferentes. Não são cuidados, são linhas editoriais diferenciadas e assumidas. E, portanto, dito isto, percebe-se vantagens e desvantagens em relação à polícia. Há meios de comunicação cuja função e a linha editorial, o foco é nas pessoas que se queixam, o foco é no olhar para um caso, para a vitimização, e nesses casos eu acho que a polícia sai beliscada porque não há um cuidado de ouvir as duas partes. Para nós, PSP, achamos que os órgãos de comunicação social portugueses são órgãos interessados, que têm jornalistas que colocam questões extremamente pertinentes e que, acima de tudo, têm uma postura que a nós nos agrada, que tem a ver com o facto de procurarem sistematicamente saber qual é que é a posição da polícia. Obriga-nos a ser transparentes e dá-nos também uma oportunidade de termos a nossa voz perante qualquer facto que seja a notícia. Apesar da nova estratégia de comunicação através das redes sociais, o contacto com os meios de comunicação não diminuiu.
De acordo com o relatório de atividades da PSP, em 2017 foram emitidos 119 comunicados à imprensa. Em 2018 foram 204, um aumento de 85 comunicados. Vamos agora perceber a relação das forças de segurança com a sociedade civil e os meios de comunicação social. Para isso, contamos com Filipe Paté Duarte, professor do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. Para além disso, é analista de segurança internacional da RTP e investigador na Visionware. Vamos agora conhecer o seu trabalho. O nosso convidado de hoje é professor assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Para além disso, dá aulas no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna e é ainda analista de segurança internacional da RTP. Neste Panorâmica, vamos falar com Filipe Paté Duarte. Antes de mais, quero agradecer ter aceitado o nosso convite. O Filipe dá aulas no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. De onde é que surgiu este interesse pela área? Este interesse pela área é um bocado estranho, tendo em conta que a minha formação base é em filosofia. Mas depois, progressivamente, à medida que fui avançando nos meus estudos, tirando a licenciatura, fiz ainda o mestrado para Bolonha na área de ciência política, mas essencialmente eu gostava de perceber a ideia de inimizade. E, portanto, o que é que era esta ideia de inimizade? O que é que motiva alguém a utilizar a violência em termos políticos? Depois, a partir daí, fui entrando pelas áreas de defesa, através essencialmente da questão do terrorismo e perceber o que é a ação subversiva, o que é o extremismo violento, as formas que o extremismo violento assume, nomeadamente o terrorismo, e depois, a partir daí, tendo em conta essencialmente a dimensão urbana que esta ameaça tinha, fui progressivamente entrando então pelas áreas de segurança. Repare que eu estou a fazer aqui uma diferença significativa entre defesa e segurança. Por sinal, uma diferença que hoje é cada vez mais debatida. E em termos gerais e globais, existe uma articulação entre os termos, o que é a polícia e o que é a segurança interna? Sim, sem dúvida. Hoje, aliás, nós referimos muito o termo segurança interna, mas é um termo que, pelo menos desde meados dos anos 90, tem vindo a ser debatido, no sentido em que, tendo em conta as alterações de âmbito sociológico, as alterações de âmbito geopolítico, a separação entre segurança interna, vamos chamar assim, e segurança externa, progressivamente vai sendo debatida. Portanto, é uma espécie de zona cinzenta em que o que faz sentido é falar essencialmente de uma segurança com S grande. Porquê? Porque hoje há uma externalização absoluta das ameaças internas e uma internalização absoluta dessas ameaças internas. Quanto à questão da relação da polícia com a segurança dita interna, é sem dúvida um ponto fundamental. Porque hoje o papel da polícia vai muito mais do que a mera ordem pública ou do que a mera ação de ação contra a criminalidade. Portanto, sendo que a segurança hoje depende cada vez mais de vários vetores da sociedade, vetores esses que são fundamentais para o processo de confiança e de coesão social, naturalmente que a polícia ultrapassa inclusive essa própria dimensão de segurança interna e há, claro, uma relação absoluta, não é? E quando se fala destes temas, o falar vem de agora ou já é algo que vem de há muito tempo? É algo que já vem de há muito tempo, faz parte da própria formação do oficial e, portanto, nós estamos a falar de uma escola que é fundada no início dos anos 80 e que, portanto, estabelece uma matriz muito própria, não é? E se nós pensarmos, é a única força e serviço de segurança que tem uma instituição de ensino superior única, própria. Obviamente a GNR também está ligada, enfim, tem uma formação na Academia Militar, uma formação relativamente separada depois das Forças Armadas, mas é a única instituição que tem por si um ensino superior. Qual é a relação que existe entre a sociedade e a polícia? A relação com a polícia é uma relação necessária, característica de uma sociedade aberta e de um Estado de Direito. Agora, a questão que se coloca é, há ou não uma relação de tensão? Será que há uma relação de tensão? Há casos em que há, mas na maior parte das vezes não acontece. Porque nós muitas vezes colocamos, erradamente, na minha opinião, naturalmente, um binómio de oposição entre segurança e liberdade. Ou seja, que há uma tensão permanente. Esta tensão é muito discutível, porque se nós pensarmos, a segurança funda-se na liberdade e a liberdade funda-se na segurança. E, portanto, se nós falarmos, mais uma vez, de uma sociedade aberta, em democracias liberais, de matriz ocidental e em Estados de Direito, o fundamento da relação contratual que nós damos ao Estado
tem por base uma dimensão de segurança e uma dimensão de liberdade. E, ao mesmo tempo, essa segurança que o Estado me garante tem como objetivo, no meu processo e na minha relação social, eu poder agir em liberdade. Colocá-los em causa e vê-los como uma dimensão antagónica, há qualquer coisa que não está a correr bem na estrutura democrática, não é? E, na sua opinião, durante o período pandémico que nós estamos a viver, como é que isso afetou a segurança interna do país? Acabou por afetar a segurança interna do país porque, enfim, estamos a viver tempos de exceção, de pura exceção. E associado a essa ideia de exceção, nós estamos aqui a experimentar uma espécie de estado de exceção que dura a um tempo mais do que aquele que normalmente nós perspectivamos, não é? E tudo isso obriga um conjunto de medidas contingentes que, por sua vez, poderão causar ou pôr em causa alguma disrupção social, ou poderão causar alguma disrupção social, isto é, tendo em conta que está a alterar uma espécie de normalidade vigente, criando uma nova normalidade. Logo, como é óbvio, a segurança interna, aqui utilizando aqui a sua expressão, está a ser, como tudo, não é? Está a ser colocada em causa através também da pandemia. E o que é que foi preciso fazer a nível da ordem da segurança durante este tempo de pandemia, diretamente na rua com as pessoas? Bom, consciencialização, acompanhamento, mas essencialmente consciencialização. E, naturalmente, um exercício de autoridade, como é óbvio, em caso de desrespeito, possível atuação criminal ou desordem pública. Não é? Agora, falando um bocadinho sobre, por exemplo, o ciberespaço e o cyberbullying, que é uma coisa que está a acontecer imenso e que está agora muito mediatizado. Segundo o Centro Nacional de Cibersegurança, o sucesso da segurança do ciberespaço passa pela promoção de uma cultura de segurança e pela confiança nos sistemas de informação. Quais são então os riscos que existem dentro do ciberespaço? Vários riscos. O ciberespaço tem uma característica fundamental que nos está a alterar o paradigma como nós pensamos a segurança. Desde logo que estamos a falar de um espaço desterritorializado, descentralizado, com troca absoluta, em dilatação, não é? Em que ao mesmo tempo é um espaço de disputa de soberania. E tudo isso permite surgir o quê? Permite surgir novos atores que utilizam esse espaço a seu belo prazer. E tudo isso é permitido pela tal descentralização, mas essencialmente por três coisas. A primeira, por um lado, por a impossibilidade de um fator de dissuasão, ou seja, eu não sei quem é que está a fazer o ataque, logo a possibilidade de dissuadi-lo num contra-ataque é relativa, é nula, não é? É muito reduzida. Em termos de custo-impacto, é extremamente compensador e, ao mesmo tempo, há uma diminuição de espaço e de tempo que permita que o ataque seja permanente a toda a hora. E, portanto, tudo isso será enquadrado por uma dependência massiva que nós temos dessa nossa troca absoluta, que no fundo é uma característica das nossas sociedades. E, portanto, tudo isto misturado, naturalmente, vem alterar as percepções de segurança, em que, em última instância, a nossa vulnerabilidade é absoluta. E, portanto, neste caso, quer os Estados, torna-se extremamente difícil aos Estados poderem garantir este bem fundamental de soberania que são a informação, sabendo à partida que isso não vai parar e que é dificilmente controlado, sabendo à partida que há novos atores de descentralização e desterritorialização. Naturalmente, a nossa vulnerabilidade torna-se maior porque o Estado, por si, não é capaz de garantir essa mesma segurança. E o que é que vai fazer? Vai delegar. E há tentativas de combate, por exemplo, ao cyberbullying e aos discursos de ódio? Há e tem que haver. Quer dizer, não obstante nós considerarmos a questão do controle do discurso de ódio como sendo um escrutínio, como sendo um atentado às nossas liberdades, é fundamental a questão do discurso de ódio, porque o discurso de ódio em si tem um impacto significativo offline. Portanto, o discurso de ódio espoleta a violência offline. E, portanto, à semelhança do que acontece por essa União Europeia fora, nomeadamente através, por exemplo, do Europol, tem que haver uma monitorização do discurso de ódio, porque o discurso de ódio tem consequências significativas em termos offline e tem consequências significativas em termos físicos, não é? Em termos de violência física. E, portanto, há um acompanhamento do discurso de ódio. Quanto ao cyberbullying, enfim, o cyberbullying obedece a um conjunto de características específicas que são diferentes do discurso de ódio, mas que, portanto, também terão que ser monitorizadas. Hoje fala-se do policiamento das redes sociais, não é?
E estes comportamentos podem ter aumentado devido ao facto de serem online e das pessoas muitas vezes estarem escondidas por trás de perfis? Claramente, portanto, as redes sociais potenciaram um conjunto de atuação que, cá está, impossibilitando a tal dissuasão que eu referi e ao mesmo tempo impossibilitando ou possibilitando uma lógica de avatar, não é? Tudo é possível. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Todo o gosto. Muito obrigado. Chegou a hora de conhecer um ex-aluno do mestrado de Publicidade e Marketing da Escola Superior de Comunicação Social. Luís Ribeiro Rodrigues iniciou o percurso no mundo das forças de segurança através de um estágio na PSP e por lá ficou. Atualmente ocupa o cargo de Técnico Superior de Relações Públicas. Sem um técnico superior aqui na Polícia de Segurança Pública não iria existir uma pessoa especializada nesta área do marketing e da publicidade e especialmente das relações públicas. Sou mestre em Publicidade e Marketing pela Escola Superior de Comunicação Social. Os mestrados NESCs não só são teóricos como são práticos e isso é bastante importante para hoje em dia no mercado de trabalho. Já quando eu estava no mestrado, eu entrei na Polícia de Segurança Pública por um procedimento concursal. Nunca pensei em vir para a Polícia de Segurança Pública. Vi esta oportunidade e decidi agarrá-la. Nós não fazemos marketing comercial. O que nós tentamos expor aos cidadãos é o sentimento de segurança, que nem sempre é fácil conseguir tê-lo. E é nesse sentido que as relações públicas acabam por entrar, porque nós queremos criar uma ligação com o nosso público externo e interno, de modo a garantir que a segurança pública seja algo que é presente na vida dos nossos portugueses. É importante trabalhar num organismo público que, de facto, o nível de companheirismo é bastante grande. De manhã vejo quais são as necessidades do programa Estou Aqui, à tarde eu tento verificar os concursos que estão em desenvolvimento, as candidaturas que são feitas, as respostas que damos às pessoas que fazem candidatura a estes concursos, contacto com outras entidades, porque a Polícia de Segurança Pública, quando lança uma campanha, lança sempre em conjunto com outras entidades e depois também tento desenvolver alguns projetos novos. Dentro do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna existe o Centro de Investigação. Eu vou começar a ser assistente de investigação nesse âmbito e vou desenvolver investigação dentro da polícia na área da comunicação, marketing e publicidade. Os maiores desafios é lidar não só com os jornalistas, mas também com o nosso público interno. Como nós trabalhamos não só para os cidadãos portugueses, nós também trabalhamos para os polícias, nós temos que ter numa comunicação dois tipos de mensagem diferentes. Uma para o externo, outra para o interno. E esse é o grande desafio que nós temos diário neste núcleo de imprensa e relações públicas. Acho que o nível de todos sermos colegas do mesmo círculo, uns com farda e outros, no meu caso, sem farda, não deixamos de ser colegas, não deixamos de trabalhar todos para a mesma missão e pretendo manter neste âmbito. Porque essa área, tanto do marketing como das relações públicas, são áreas que implicam um constante estudo, uma constante atualização. Nós constantemente estamos a evoluir. E é nesse sentido que a comunicação trabalha. Quem quer ir para esta área tem que perceber que vai estudar até ao final da sua carreira e, se for preciso, mesmo depois dela, porque nós estamos sempre a aprender. Até morrer, estamos a aprender. E eu acho que é importante perceberem que nesta área é uma área bastante competitiva, mas é uma área bastante gratificante, porque nós vemos resultados das ações que nós fizemos. A área tanto da comunicação, como do marketing, como das relações públicas, envolve isso. Nós termos um feedback do público-alvo a quem nós pretendemos nos dirigir. O desenvolvimento tecnológico originou uma verdadeira revolução na sociedade e passou a influenciar o dia-a-dia das pessoas. Os benefícios são muitos, desde a facilidade em estabelecer relações humanas à quantidade de informação disponibilizada. Ainda assim, também existem consequências negativas e os crimes informáticos são uma realidade cada vez mais presente. É essencial sensibilizar as pessoas através de medidas de proteção como a cibersegurança.
A cibersegurança é hoje uma preocupação de todos. Governos, pessoas e empresas, todos utilizam os meios digitais para armazenar dados, mas a tecnologia cada vez mais sofisticada pode ter um lado negativo. Os ataques cibernéticos, a ameaça virtual e a violação de dados continuam a aumentar. Por isso é essencial que todos saibam o que são estas ameaças e os danos que podem provocar. Sabes o que é cibersegurança? Eu acho que a cibersegurança está relacionada com a segurança da internet, dos computadores. A cibersegurança, penso que seja a segurança na internet. A cibersegurança é uma técnica de proteção de sistemas, programas e infraestruturas de rede contra ataques cibernéticos. A adoção de práticas seguras e a consciência da necessidade de nos protegermos online são os pontos de partida para a segurança online. Mas que tipos de ameaças virtuais existem? Não sei, vírus, a cena é que vírus engloba muita coisa. Phishing, por exemplo, até todo o spam e etc. que nós encontramos todos os dias na internet de uma maneira ou de outra. O conjunto de ameaças está em constante mudança. De todas, há 3 que se destacam. O crime virtual, que consiste na atuação de indivíduos ou grupos que invadem sistemas para obter ganhos financeiros. O ataque cibernético, que consiste na recolha de informações privadas, muitas vezes com motivos políticos, e o terrorismo cibernético, que tem como objetivo a interferência em sistemas eletrónicos, causando medo e pânico. E que métodos são usados para ameaçar a cibersegurança? Vírus, muitas vezes, que às vezes mandam para os nossos computadores, das contas falsas, que às vezes nos levam a achar que são outras pessoas e não é bem isso. Não sei mesmo. Alguns dos métodos mais comuns incluem ataques de negação de serviço distribuído, bots e vírus, pirataria informática e phishing ou farming. O que é o phishing? Um dos ataques cibernéticos mais frequentes. Não sei, não estou a lembrar muito bem agora. É o roubo de identidade na internet, salvo erro. O phishing é um dos ataques virtuais mais comuns. É a tentativa de obtenção de informações sensíveis através da utilização fraudulenta da identidade de alguém. Este é um método usado para enganar pessoas, normalmente através do e-mail, levando-as a fornecer dados, por exemplo, do cartão de crédito ou outras informações pessoais. Quais são os sites mais afetados pela violação de dados? Por exemplo, as redes sociais, como o Facebook, o Instagram. Devem ser os sites que são mais sobrecarregados com informações de género pagamento. Os sites mais afetados são os que contêm dados financeiros e médicos. Contudo, todas as empresas que utilizam redes virtuais podem ser alvo de ataques a dados de clientes e espionagem. Como é que as empresas e as pessoas se podem proteger contra essas ameaças virtuais? Neste caso é ser mais transparente. Bons sistemas de proteção, antivírus. Algumas dicas para evitar ataques virtuais são o uso de um software antivírus devidamente atualizado, assim como o uso de senhas fortes, não abrir e-mails de remetentes desconhecidos e evitar usar redes Wi-Fi em locais públicos. São passos simples que podem evitar que informações pessoais sejam roubadas a qualquer pessoa. A segurança informática e a segurança interna de um país estão relacionadas? Eu acho que sim, porque ao fim e ao cabo a segurança informática acaba por ser uma parte da segurança interna do país. Eu acho que não, pelo menos eu não tenho assim nenhum tipo de conhecimento. Sim, cabe à segurança interna conhecer as ameaças que têm origem no mundo virtual. O Estado tem de prevenir estas ameaças através da cibersegurança e da ciberdefesa, ou seja, a proteção das redes e dos sistemas informáticos, tal como a prevenção e resposta a ameaças que colocam em causa a soberania do Estado, são responsabilidades da segurança interna. Sabes se há uma estratégia de cibersegurança no nosso país? Neste momento, acho que não, porque na situação que estamos a viver não deve ser a maior preocupação do governo. Não sei, eu diria que não, mas não sei. Em Portugal, para prevenir falhas a nível da segurança informática, foi criada uma estratégia de cibersegurança com medidas muito específicas. O Centro Nacional de Cibersegurança tem como objetivo contribuir para que o país use o ciberespaço de forma livre e segura. Agora já sabes, todo o cuidado é pouco. O episódio sobre segurança e sociedade termina aqui, mas contamos contigo no próximo ano com novos temas. Entretanto, não percas os nossos conteúdos exclusivos. Acompanha-nos no Instagram e no Facebook em E2.esques e no YouTube em E2esques.